sexta, sessão extraordinária, no que eu solicito a abertura do painel diretamente na ordem do dia. Por gentileza, a abertura do painel para acolher as presenças na 36ª extraordinária, ingressando diretamente na ordem do dia. Pedimos às senhoras e senhores vereadores que aguardem a abertura do painel, que nós estamos com uma pequena instabilidade. Já deu. Deu, abriu, está aberto. Com 25 vereadores presentes a quórum, passamos ao número 1 da folha da ordem do dia. Discussão geral e votação. Projeto de lei do Legislativo número 242/25, de autoria do vereador Mauro Pinheiro, que institui o projeto de implantação da rua coberta na Rua das Andradas, localizada no bairro Centro Histórico. Parecer conjunto CCJ, CEFOR, CUTAB, SESC. Relatora vereadora Mariana Lescano, pela inexistência de óbice de natureza jurídica e quanto ao mérito pela aprovação do projeto. Por gentileza, a presença do vereador Hamilton Sosmaier, da vereadora Natasha Ferreira e a vereadora Juliana de Souza. Em discussão. E a minha presença também, tá, gente? Obrigado. Em discussão, projeto número 1, vereadores que desejam discutir a matéria, está encerrada a discussão. Encaminhamento, vereadores que desejam encaminhar, vereadora Cláudia. Só deixar claro, presidente, que esse é um projeto do vereador Mauro. Ele é um projeto autorizativo, ele autoriza o governo a fazer, então ele não obriga nada. Então nós, como liderança, o vereador Sequim, o vereador... esqueci o nome do meu colega, Marcos Felipe, e eu, nós damos como orientação um voto sim. Não tendo nenhum vereador que queira encaminhar, está encerrado o encaminhamento em votação. Solicita nominal o vereador Pedro Ruas. Por gentileza, a abertura do painel para acolher a votação dos senhores vereadores.
mas se ele não está aí, tem que pedir. Pergunto se algum vereador não conseguiu votar ou deseja trocar o seu voto. Vereadora Juliana vota como? Conseguiu? Mais algum vereador? Está encerrada a votação. Com 20 votos sim, 7 votos não, está aprovado. Parabéns, vereador Mauro Pinheiro. Agradecer o voto dos vereadores, principalmente da vereadora Cláudia Araújo, líder do governo, junto com o Sequinho, o vereador Marcos Filipe, por pedir Então, muito obrigado. Vamos construir junto uma rua coberta na cidade de Porto Alegre, assim como temos em várias cidades, como em Gramado, e lá funciona bem, né? Aqueles que votaram contra, garanto que já foram na rua coberta em Gramado. Muito obrigado. Obrigado, Presidente, vereador Roberto Robaina. Apenas com todo respeito ao vereador Mauro, apenas para declarar a intenção de voto contra. Ok. Obrigado. Declarada a intenção de voto contra o vereador Roberto Robaina. Vereador Rafael Fleck. Presidente, gostaria de solicitar a prorrogação por 2 sessões da votação do projeto 08624, de autoria do vereador Márcio Binzeli. Ele está num compromisso e me solicitou que fizesse o requerimento, por 2 sessões. Ok, coloco em votação que o projeto do vereador Márcio Binzeli seja prorrogado por 2 sessões. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Os que discordam se manifestem. Está aprovado. Passamos ao número 4 da folha. Discussão geral e votação. Sim. Vereador Aldacir Oliboni, pois não. Não, presidente. Também estou elaborando uma emenda para viabilizar o projeto da minha autoria, que é o projeto 15625. E? Então, vereador, como é que ficamos? O senhor quer para quarta-feira? Adiamento da discussão por uma Ok. Adiamento da discussão por uma sessão, então. Vereadores que concordam permaneçam como estão, os que discordam se manifestem. Está aprovado. Passamos ao número 5 da folha. Discussão geral e votação, projeto de lei do Legislativo número 113/23, de autoria do vereador Gessé Sangalli, que inclui parágrafo único na lei 8.133 de 1998, que dispõe sobre o sistema de transporte e circulação no município de Porto Alegre, adequando a legislação municipal à federal, em especial ao Código de Trânsito Brasileiro, permitindo a autorização para operação em caráter experimental do serviço de transporte de passageiros por micro-ônibus e assemelhados em horários não regulares. Parecer, CCJ, vereador Mauro Pinheiro, pela existência de óbitos de natureza jurídica para a tramitação do projeto da emenda número 1. CUTAP, vereador José Freitas, pela aprovação do projeto da emenda número 1, com as emendas 1, 2 e 3. Em discussão, vereadores que desejam discutir a matéria. Está encerrada a discussão. A emenda número 1 foi retirada. Encaminhamento. Algum vereador deseja encaminhar? Não querendo, está encerrado o encaminhamento. Em votação, a emenda número 2. Pois não, vereadora Cláudia, só um momentinho. De deixar como indicativo para os vereadores que nós temos, com a aprovação da emenda 2 e 3, a aprovação do projeto. Obrigado, vereadora. Pois não, vereadora Oliboni. Eu me esqueci de dizer que o projeto fica em 3º ou 4º lugar ali, não no final da fila. Por isso que é importante dizer aqui em que posição ele fica para quarta-feira. Em 5º, viu, Ok. Oliboni? 5º, obrigado. Em votação, a emenda número 2. Os vereadores que concordam com a emenda número 2 permaneçam como está. Solicita a nominal vereadora Natasha Ferreira. Por gentileza, a abertura do painel para colher a votação a emenda número 2. Não, essa a senhora não vota, presidente.
Essa é a emenda número 2 ao projeto do vereador Gessé Sangalli, sobre sistema de transporte e circulação. Vereadora Natasha pediu nominal. Estamos colhendo a votação, senhores. Pergunto se algum vereador não conseguiu votar. Vereador Roberto Robaina, vota como? Vota não. Mais algum vereador não conseguiu votar ou deseja trocar o seu voto? Vera Armando vota sim. Ok? Está encerrada a votação. Com 19 votos sim e 3 votos não e 1 abstenção, está aprovado o projeto. Parabéns, vereador. Aliás, essa é emenda 2, eu já estou aprovando o projeto, bem louca. Passamos à emenda número 3, emenda 2 aprovada. Emenda número 3, os vereadores que concordam com a emenda número 3 permaneçam como estão. Os que discordam se manifestem. Está aprovada a emenda número 3 com a negativa do vereador Roberto Robaina e a vereadora Natasha. Ok? Está aprovada com o não dos 2 vereadores. Passemos ao projeto. Vereadores que concordam com o nominal, vereadora Karen Santos, por gentileza, abertura do painel para colher a votação ao projeto do vereador Gessé Sangalli. Isso aí. Pergunto se algum vereador não conseguiu votar ou deseja trocar. Vereadora Juliana vota como? Vota contra. Vereadora Karen, abstenção. Mais algum vereador não conseguiu votar ou deseja trocar o seu voto? Está encerrada a votação. Com 20 votos sim, 5 votos não e 1 abstenção, está aprovado o projeto. Parabéns, vereador Gessé Sangalli. Vereador Giovanni Culau e coletivo. Uma questão de ordem no sentido do pedido de adiamento do item 9, que é um projeto de lei de minha autoria, que possa ser o 6º a ser votado na quarta-feira, pelo que consegui aqui acompanhar das combinações para quarta. Coloco em votação o requerimento do vereador Giovanni Culau e coletivo para que o seu projeto, que institui o trajeto de memória Caminhos da Ditadura em Porto Alegre, possa ser votado na quarta-feira, onde, em seguida, na sequência, acho que é o 6º da sequência de quarta.
Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Os que discordam se manifestem. Está aprovado. Lembrando, senhores, que o combinado para quarta-feira é 1 do governo e 2 dos vereadores, ok? E essa listagem de 6 depende dos 2 que vão entrar do governo, como nós havíamos combinado. Vereador Gessé. Não, só rapidamente agradecer a todos os vereadores, especialmente o Mauro e a Cláudia, e falar que é de coautoria também do vereador Marcos Felipe. Então, para fazer justiça aqui, não esquecer da coautoria. Obrigado. Obrigada, vereador Ramiro. Solicito que o item 8 da pauta vá para o final da priorização, não sendo retirado, não sendo adiado, indo para a posição 16. O número 8? Isto. Ok. O requerimento do vereador Ramiro Rosário é que o número 8 da folha, o projeto de sua autoria e de mais alguns colegas, seja o último de hoje. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os que discordam se manifestem. Está aprovado. Passemos ao número 6 da folha. Discussão geral e votação. Projeto de lei do Legislativo número 063/25, de autoria da vereadora Mariana Lescano, que proíbe a execução de músicas com conteúdo inadequado para menores de idade em escolas públicas municipais e eventos destinados a crianças e adolescentes realizados em espaços públicos do município de Porto Alegre ou em espaços sob concessão do Executivo Municipal. Relator, vereador CCJ, vereador Mauro Pinheiro, pela existência de óbitos de natureza jurídica, incluído na ordem do dia, no dia 18 de 8 de 25, por força do artigo 81 da Lei Orgânica. Está em discussão. Em discussão. Vereadora Natasha discute o projeto. Presidente Nádia, eu quero dizer que esse projeto aqui, ele começa, e a vereadora Mariana Lescano, cadê a vereadora? Está ali. Vocês têm uma prática aqui da direita, da extrema-direita, de gostar de coisas inconstitucionais. Eu já quero registrar aqui, vereadora Mariana Lescano. Se aprovado, eu vou entrar com uma DIN pelo PT e vou derrubar. Vou derrubar esse projeto. Aonde já se viu proibir música? Vocês falam de o bloco. Quem é o Bloco da Liberdade aqui? Quem é? É o PP, o Novo e o PL. Liberdade para quem? Vocês querem proibir música. E diga de passagem, vocês têm uma perseguição com funk, com periferia, que é bizarra aqui dentro da casa. E vocês não escondem a perseguição com a periferia aqui. Não escondem. O funk, que vocês não gostam da letra, eu não escuto funk toda hora. Agora, por que eu vou interferir? Por que eu vou interferir no que a periferia está escutando? Isso é uma sensação de controle baixo de vocês, que vocês não... Porto Alegre não tem mais problemas para se preocupar do que agora música. Nós tivemos uma enchente, há um processo de reconstrução na cidade, as escolas não têm ar-condicionado, não têm merenda, as crianças não têm nem garantias, e vocês, defensores da liberdade, da família tradicional, cristãos, estão preocupados com música, é isso, com funk. Eu acho muito bizarro, porque vocês acham que esses projetos aqui são projetos interessantes para Porto Alegre, e não são. Proibir, vocês gostam de cercear, proibir, censurar, são verbos que vocês conjugam, porque são os únicos que vocês conseguem fazer. Eu não sei por que vocês têm esse fetiche com música, com educação pública, com professor, com doutrinação, com comunismo. Quando que a esquerda fez um projeto, vereadora Mariana, para censurar alguma coisa em Porto Alegre? Quando que nós censuramos alguma coisa aqui? Não são vocês que querem liberdade de expressão? Ou vocês querem só quando convém? Porque é isso que vocês fazem. A liberdade de expressão de vocês é conveniente. Proibir música. Mas quem vai dizer qual música pode ser tocada? Vocês nunca leram ECA? Já protege criança, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que majoritariamente o Conselho são de pessoas evangélicas, inclusive. Então, qual é a dificuldade que vocês têm?
Será que a fiscalização que vocês querem é botar câmera em sala de aula que nós derrubamos, não vão conseguir voltar, não vão fazer. E isso aqui, vereadora Mariana Lescano, falo com muita tranquilidade, eu vou botar uma DIN e vou derrubar, porque ela é inconstitucional. Vocês têm que aprender a ser constitucionalistas dentro da Câmara. É uma vergonha. A extrema-direita só tem projeto ruim. Vocês não apresentam nenhum projeto bom aqui. Não há nada sobre economia de cidade. Aliás, acho que o único projeto de imposto vocês têm uma divisão, que vocês não conseguem ter consenso. Então, eu não vou aqui fazer grandes debates de dizer retira esse projeto. Eu acho que tem que votar. A base tem que votar a favor, porque vocês são assim, vocês são mandados, vocês não têm raciocínio próprio, e nós vamos derrubar na justiça. E eu vou comemorar, e vou botar de novo o teu cardzinho lá, derrotei a Mariana de novo. Porque é impossível, Mariana, impossível, Mariana, que tu não tenha coisas mais sérias para se preocupar em Porto Alegre. Feminicídio, pessoas passando fome, pessoas em situação de rua, vaga de creche de criança que não tem, a educação pública sendo desmontada. Mas a preocupação da Mariana Lescano é com o funk, é com a periferia. E não é uma preocupação, vejam bem, com o plano diretor, não é uma preocupação de acessar o morro, de saber por que o ônibus não sobe, porque a dona Maria e o seu Joãozinho, que ela vive falando aqui, a dona Maria e o seu Joãozinho servem para angariar voto e fazer recorte de rede social. Porque na hora de votar, é sempre contra os mais pobres. É para censurar a juventude. Não falam de Wi-Fi em praça da juventude aqui, nem falam de poda de praça, não falam de nada. Vocês só querem censurar pobre, tirar o direito agora de ouvir música. É isso que vocês querem fazer. Você tem que assumir, então, que vocês não suportam a periferia de Porto Alegre. Porque daí, pelo menos, vocês se posicionam. Que é a posição que vocês têm aqui. A periferia não é boba. Entendeu? Quero registrar. O PT votará contrário e nós vamos acionar a justiça porque ele é inconstitucional. Obrigado, vereadora Natasha. Mais alguém para discutir? Vereadora Juliana. Vereadora Tanise. Só um pouquinho, deixa eu ver qual é das... Karen Santos. Vereadora Karen Santos, que já tinha se inscrito. Então, vocês me... Então, colegas vereadores, subo nessa tribuna também, no sentido da fala da vereadora Natasha, trazer algumas prioridades da nossa rede escolar, principalmente porque se aproxima um verão e a tendência é de ser um dos piores verões da história da nossa cidade. Então, a gente tem algumas questões de estrutura relacionados aos ar-condicionados que desde o ano passado não foram instalados, das redes elétricas que não suportam instalação nem daquilo que existe hoje no âmbito da estrutura dos ventiladores, a sensação térmica dentro das cozinhas, onde as merendeiras, o ano passado, denunciou sensação térmica de mais de 40 graus para conseguir dar conta da confecção das merendas escolares. Eu acredito que essa tem que ser a prioridade dos vereadores no momento que a gente se encontra. Qual é a estrutura da escola para enfrentar a onda de calor que vai ser janeiro, que vai ser fevereiro e o início das aulas em março? E eu percebo que não é uma preocupação por parte da extrema-direita, que novamente, aí, como colocou a vereadora Natasha, de forma inconstitucional, intervir. Então, é a Câmara de Vereadores, o Executivo Municipal, intervindo na gestão das escolas, sem ter nenhum tipo de consulta prévia às instâncias que já existem. Existe o Conselho Municipal de Educação, existe o Conselho Escolar, existe toda uma rede que vai colocar para os vereadores da casa o que é prioridade. E, novamente, vem um projeto inconstitucional por parte da extrema-direita da casa, que não dialoga com as necessidades mais urgentes da nossa educação. Pelo contrário, desrespeita a participação, a gestão democrática, a fiscalização que deve ser feita. Teve alguma música, em alguma festa junina, em algum evento da escola, que não condiz com aquilo que está previsto no ECA, se encaminha para o Conselho Escolar. Isso da Câmara de Vereadores ficar criando regramento, que depois nem os próprios vereadores vão fiscalizar, eu acho uma grande incoerência. Eu acho que é projeto de lei para criar tabloide para o Porto Alegre 24 horas, para tentar prestar um serviço dizendo que está tentando construir algo para a cidade. E, de novo,
Qual é a prioridade da rede escolar? Se a gente não ouvir os professores, colegas, se a gente não ouvir a comunidade escolar, os estudantes, a gente vai seguir propondo o projeto de lei da nossa cabeça. A gente cria uns monstros e aí a gente vai criando regramento para proteger dos monstros. Mas ninguém está no cotidiano da escola aqui para dizer se isso daqui é verídico, se isso daqui tem fundamentação. Técnica não tem, porque a própria Procuradoria da Casa está dizendo, não tem fundamentação técnica, isso daqui é inconstitucional. Mas beleza, vamos dizer que tenha uma demanda política. A comunidade escolar está reivindicando que as músicas têm que passar por uma censura prévia e que isso está implicando na educação dos jovens, implicando no trabalho dos professores. Não é isso. Não é isso que chega para nós pela Tempa, não é isso que chega para nós pelo sindicato, não é isso que chega para nós, para quem está no cotidiano das escolas. Então, assim, é criar problema para essa Câmara. É aprovar um projeto que é inconstitucional, depois todos nós aqui ficamos desmoralizados, porque é isso. A gente aprova projeto inconstitucional, que não é uma demanda da rede escolar, e quem vai botar o nosso voto e a cara da Câmara de Vereadores somos nós. Então, camaradas vereadores, perceber como a extrema-direita ela vem desmoralizando essa Câmara de Vereadores. E se a gente não der um basta, quem vira tabloide somos todos nós. Porque esse projeto, como bem colocou a vereadora Natasha, nós vamos derrubar na Justiça. Dá mais trabalho, é mais dispêndio de dinheiro público, do erário público. Não é econômico, mas beleza, vamos para essa disputa. Mas se a gente puder ter um pouco de coerência aqui nesse plenário, eu indico o voto contra. Obrigado, vereadora Karen. Vereadora psicóloga Tanise Sabino. Este é um projeto de lei que, ao meu ver, é não apenas necessário, mas urgente. Estamos tratando da proibição de execução de músicas com conteúdo de violência, erotização, desvalorização da mulher, apologia às drogas, pornografia, preconceitos e incitação a práticas ilícitas, especialmente em ambientes que envolvam a presença de crianças e adolescentes, como é o caso das escolas. A música ela tem um poder sobre o comportamento humano. Ela mexe com o humor, com as emoções, com a forma de pensar e agir das pessoas. Se, por um lado, a música ela pode ser um instrumento de cura, de alegria, de educação, de integração, por outro, quando carrega conteúdos nocivos, ela pode normalizar a violência, reforçar estereótipos e estimular preconceitos e induzir condutas de risco. A infância e a adolescência são fases de formação da personalidade, em que valores e percepções de mundo estão sendo construídas. Não podemos permitir que nos ambientes escolares ou em eventos destinados a crianças e adolescentes, conteúdos que banalizam a violência e desrespeitam a dignidade humana sejam consumidos como se fosse cultura, como se fosse lazer. Isso vai contra os bons costumes, contra o desenvolvimento saudável da criança e do adolescente e fere o próprio Estatuto da Criança e Adolescente, que garante a proteção integral contra qualquer forma de exploração e violação dos direitos das crianças. Nosso dever, como legisladores, é assegurar que os ambientes de aprendizado e de convivência sejam seguros, pedagógicos e protetivos, como já prevê o Plano Municipal de Educação de Porto Alegre. Isso não significa censura à arte, mas sim responsabilidade sobre o que é exposto às crianças e adolescentes, que precisam crescer em espaços de estímulo positivo, com respeito e dignidade. Portanto, quero parabenizar a minha colega Mariana Lescano pela iniciativa do projeto, e o meu voto é sim, e convido a todos os vereadores desta casa também votarem sim. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Tanise.
Discute a matéria a vereadora Juliana de Souza. Vereador Ramiro Rosário. Vereadora Juliana pediu para passar o próximo. Vereadora presidente, comandante Nádia, meus caros colegas, a vereadora líder do PT subiu aqui para criticar quem defende a liberdade, como se defender esse projeto, vereadora Mari Lescano, fosse ser algo contrário à liberdade. Não, é contrário à libertinagem. Liberdade é uma coisa, libertinagem é outra. Liberdade é uma coisa, querer que as crianças dentro de uma escola, dentro de um evento público, onde tem ali crianças menores de idade, ouvir o tipo de letra que infelizmente a gente ouve, não apenas no funk, mas em outros ramos também musicais, é querer aqui jogar para a torcida e se fazer de sonso. Mas nós não somos sonsos. Aliás, tem uma criança aqui, eu até fico constrangido, não sei quem é a menina que está aqui, mas já que a esquerda defende esse tipo de coisa, eu fui atrás aqui dos funks de maior sucesso do ano de 2025. Me desculpem, mas é isso que a esquerda defende, que as crianças e jovens ouçam dentro de escola. Ela pede benção, ela pede benção para o papai. I love you, mãe solteira, que faz gostoso demais. Ela é mãe solteira, ela engole como se fosse mamadeira. Ela é mãe solteira, ela engole com. Ela é mãe solteira, pode pá que é mó gostosa. Que corpão da hora, danada, piercing na ponta do peito, linda da Larissa Rosa. A make é da Boca Rosa, todos querem ter a sua vibe. Essa é uma das letras. Vamos lá, vamos ver outra aqui. Sucesso em 2025. Parada, top hits, top hits, top Spotify da esquerda. Né? Que eu tô tipo Nino Abravanel, mandando a mídia se fuder, batendo na cara da puta. Que eu tô tipo Nino Abravanel, mandando a mídia se fuder, batendo na cara da puta. Batendo na cara. Aí tem outro aqui, ó, também, top hit da esquerda no Spotify, aqui, ó. Gatinha do OnlyFans se amarra num bandido. Famosa do TikTok já entrou no carro, bicho. Oi, baby, 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 senta pro gerente. Oi, rebola igual sua amiga, seja inteligente. Eu só segui meu instinto, mas não foi o suficiente. 7 dias, 7 noites, 14 putas no pente. Sai fora, mano, deixa eu quieto. Eu sei que fui moleque, errei, tá bom, confesso. É que eu só penso em sexo, eu amo a putaria. E você vinha com esse papo de monogamia. Isso aqui é letra de funk, top hit de 2025, que a esquerda, o PSOL, o PT, PCdoB, pelo visto, acham normal que as crianças ouçam dentro de uma escola. De uma escola. Aliás, tem um vídeo aqui que foi encaminhado por um morador na frente de uma escola, mora na frente de uma escola, e aqui vocês podem ver, está aqui o muro da escola. Ele é puto, é pato, não quer gravar, quer gravar, não quer gravar. Ela quer que machuque, não quer gravar. Ele é pato, é puto, ele é puto, é pato.
Eu vou pedir para... Eu não consigo entender direito o que essa gente fala e canta. O que é esse refrão aqui? Cadê o Bernardo? Cadê o Bernardo? Vem, Bernardo. Cadê? O que fala esse negócio aqui? Para bater, como é que é? Para bater na namorada ou na ficante, não é isso? Que ela gosta de bater, ela gosta de apanhar. Então esse é o tipo de gente que defende as mulheres? Vocês que são... Ó, Um minuto. O Bernardo tá botando mesmo isso aí? Esse é o tipo de esquerda, de parlamentar, que diz ser contra a violência à mulher? Vocês, volta e meia, falam com razão que a mulher tem que ser respeitada, a dignidade das mulheres. Esse é o tipo de letra que vocês querem que crianças menores de idade ouçam dentro de uma escola? Se tem o problema social de elas ouvirem isso na sua casa, no encontro onde elas vão, esse é um problema que tem que ser tratado pelos pais, pela família, pela comunidade. Agora, nós, vereadores da cidade de Porto Alegre, não seremos coniventes que esse tipo de linguajar e esse tipo de música seja tocado dentro de uma escola. Porque aí nós estamos passando pano, aí nós estamos concordando com a objetificação da mulher, Obrigada. com a violência contra a mulher e, mais do que isso aqui, com a libertinagem, que me parece que é o que a esquerda defende. Muito obrigado, presidente Nádia. Vou pedir para o Tiago vir aqui. Agora é a Juliana e depois sou eu. Então, vereadora Juliana de Souza agora, e o senhor pode vindo, que aí o senhor me chama depois para discutir o projeto. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas vereadores e vereadoras. Esse projeto discutido agora tem relação direta, inclusive, com o que a gente viu hoje na tribuna popular. Porque as mesmas comunidades, a mesma juventude que esse projeto visa criminalizar, cercear a liberdade de expressão, é essa que está se tirando o acesso ao ensino fundamental completo. E já que o vereador Ramiro apresentou aqui algumas letras, eu queria pedir para que a gente possa ouvir uma música que eu, inclusive, já trabalhei em projeto com os meus alunos, quando a gente discute qual é a perspectiva da periferia dessa cidade, sobre a sua realidade, sobre o empoderamento e o protagonismo juvenil para alterar a sua realidade. Eu quero que a gente possa escutar, para mais uma vez reiterar, que o que está sendo proposto aqui, além de inconstitucional, é um ataque direto à liberdade de expressão, é censura prévia e é, sobretudo, a criminalização da cultura de periferia, sobretudo da cultura da juventude negra. Queria pedir para a gente ouvir essa música. Abra a janela e não vejo o sol brilhar. Abra a carteira, tem nada pra contar. Mal desespero, 2 filhos pra criar. Anda esquecido do lado de cá. Está com muito mais pouco pra dar. Guardando dinheiro pra poder tentar. Enquanto esse lado do mapa, meu Deus, só história triste eu tenho pra contar. Por isso nós canta, por isso eu canto. Por isso nós canta. O que é ser sonhar? Por isso nós canta. Por isso eu canto. Por isso nós canta. O que é ser sonhar? Sonhei que a favela tava linda, que todas as paredes tinha tinta. Criançada corria no meio da rua e o céu tava cheio de pipa. Ninguém com a barriga vazia e as dona Maria sorria. Tinha até barraco com sacada virado de frente pra piscina. Pode segurar a música, por favor? É isso aqui, vereadora Karen, que eles não querem. Eles não querem que a nossa gurizada nas escolas reflitam sobre a sua realidade de marginalização e de exclusão social que é produzida por esse sistema.
por esse sistema que eles defendem. Essa galera que está aqui defendendo a censura, a criminalização, especialmente do funk, é a galera que não quer que a nossa juventude se emancipe. É a galera que é contra o rap em cena, porque é o movimento hip hop, é o rap, é o funk consciente, que tem tirado muitos do crime organizado, inclusive. Essa aqui é uma ferramenta de disputa direto das juventudes da periferia com o crime organizado. E essa galera que está aqui defendendo a censura prévia, que está criminalizando esse tipo de música, é a mesma que quer que a nossa juventude da periferia siga de cabeça baixa, siga se calando, siga se resignando com a sua realidade, que é de exclusão, que é de violência, que é de marginalização nessa cidade, que é a cidade com a maior segregação racial, inclusive, desse país. Então, vereadora Karen, que vai subir aqui em seguida, eu queria dizer que eu tenho certeza... Ah, já subiu. Eu queria dizer que eu tenho certeza que aqueles vereadores e vereadoras que conhecem a realidade da periferia, que também querem que músicas como essa possam alterar a condição de pensamento, de reflexão crítica da nossa juventude, vão votar conosco contra a criminalização da cultura de periferia, contra a censura prévia, contra a perspectiva que esse projeto tem de atacar diretamente a liberdade de expressão de quem tem hoje disputado a nossa juventude contra o crime organizado. Eu quero pedir aos meus colegas que conhecem essa realidade, que têm essa sensibilidade, para apoiarem a cultura de periferia de Porto Alegre, que pulsa e que precisa ser valorizada e não criminalizada. Muito obrigada. Próximo vereador inscrito para discutir a matéria é a nossa presidente, vereadora comandante Nádia. Vossa Excelência tem 5 minutos com a partes, conforme o nosso regimento. Obrigado, presidente. Tiago. Vejam como é a esquerda, né? Aqui, falando mentira. Essa música, vereadora Juliana, não será proibida, porque ela não estimula o crime, ela não tem apologia à droga. O que nós estamos falando nesse projeto, e muito bem construído pela vereadora Mariana Lescano, não é contra o funk. Não venham dizer que o projeto é contra o funk. O projeto é contra músicas que estimulem menores de idade nas escolas públicas municipais a erotização. Aquela erotização que tem uma ligação muito fina com a pedofilia, que erotiza as nossas crianças para que adultos abusem delas. Não é o funk que está sendo aqui condenado, é qualquer tipo de música que traga para as nossas crianças que devem estar estudando matemática, português, geografia e seja lá o que for, que traga perigo para os nossos maiores tesouros. Liberdade, vereadores da esquerda, é sim a faculdade de agir sem restrições. Mas falou muito bem aqui o vereador Ramiro, que o que estamos vendo nas escolas é música com libertinagem, que é aquela que abusa da faculdade de se ter a liberdade, porque ela usa uma conduta irresponsável, uma conduta imoral, imoderada. Veja bem, falar de ar-condicionado nas escolas, é óbvio que nós queremos ar-condicionado na escola, mas ter ar-condicionado não exclui, não é excludente de se ter uma boa música nas escolas. Aliás, é proibir qualquer tipo de música que faça criminalização à mulher, que se torna objeto, criminalização aquelas violências contra a mulher, apologia às drogas, apologia ao crime. O que a esquerda quer, na verdade, é que as nossas crianças e adolescentes
cada vez mais estejam numa cultura pobre, que estimula coisas ruins. Eu duvido aqui que a vereadora Grazi, que é professora, utilize qualquer tipo de música como a que foi aqui lida pelo vereador Ramiro. Isso é uma deteriorização do ser humano. Ninguém está falando aqui em proibir qualquer outro tipo de música que não seja aquelas que colocam nossas crianças e adolescentes em risco, que estimulem o crime organizado, que fale mal da polícia, que é aquela que cuida. Nós, que somos mães, os homens que são pais, não querem seus filhos escutando músicas que efetivamente destruam a infância. Infelizmente, o que nós temos visto ao longo do tempo, ao longo da esquerda que se enraizou nas escolas, é uma cultura da apologia a tudo que há de ruim. Não é uma segregação, vereadora Juliana, mas é um bom senso. É trazer para a gurizada aquilo que se tem de melhor e não aquilo que se tem de pior. Se adultos levam as crianças para show de funk com essas letras, os pais são responsáveis. Agora, dentro da escola pública municipal, nós não podemos aceitar esse tipo de conduta por parte dos professores ou por parte daqueles que, infantilmente, sem querer realmente mexer, levam esse tipo de música, de letras, para que seja absorvida pelos nossos estudantes. Mariana, vereadora Mariana, com certeza terás o meu voto nesse projeto. Porque se ser da extrema direita, como a esquerda gosta de dizer, eu vou dizer que ser da extrema direita é cuidar da família, é cuidar das crianças, é cuidar do trabalho, é cuidar da educação, é cuidar dos valores. E eu, com todo orgulho, sou da extrema direita, porque eu cuido dos menores de idade. É sim, nesse projeto contra essas letras absurdas e a favor da proteção dos nossos menores. Obrigada. Anunciamos a presença do vereador Miguel Tunes de Rio Grande. Ele é do União Brasil, está aqui visitando a nossa colenda da Câmara Municipal, está recebendo cumprimento da nossa secretária da mesa, que faz as honras da casa, também a nossa Tanise Sabino. Convido a ocupar a tribuna para a discussão da matéria, vereador Alexandre Bobadra. Vossa Excelência tem 5 minutos, com a partes, a tribuna está à sua disposição. A seguir, Ustra, Robaina, Vera, Zé Freitas. Só corrigir o tempo. Tá bom. Não precisa tanto tempo. Vai falando, eu vou botando, deu uma travadinha no tempo, mas eu vou lhe ser justo. Colegas vereadores, estamos tratando aqui da proibição das letras pejorativas de funk nas escolas. Se for um funk do bem, se for uma pauta positiva, é claro que não vai ter problema nenhum. E eu quero agradecer a vereadora ali, a vereadora da oposição, ela pediu o seguinte, que aqueles vereadores que estudaram escola pública e conhecem a realidade se manifestassem. Eu gostei, porque eu vou manifestar. Eu estudei aqui no Jardim do Rio Grande do Sul, fiz o nível fundamental no Otávio de Souza, fiz o nível médio no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, sempre estudei em escola pública. E não dá para comparar quando uma criança estuda em escola pública com quem estuda em uma escola particular. Particular tem melhores meios, é mais organizado, tem recurso. E muitas vezes na escola pública se partidarizam as escolas.
Os partidos políticos entram dentro da escola. E lá se discute coisas que não são boas para as nossas crianças. Por exemplo, o funk. Imaginem vocês, uma criança no ensino fundamental, que começa a escutar funk no intervalo, com letras pejorativas, negativas, coisas ruins, que fica na cabeça dela, fica no subconsciente, fica na mensagem subliminar, e ela começa a achar que aquilo ali é certo. Senta, senta, massacra, massacra, faz e acontece. Não é legal. Eu não vou cantar aqui porque eu não sei cantar funk. Mas geralmente são letras pejorativas e negativas. E a vereadora da oposição trouxe aqui uma letra positiva. Essa não tem problema. A nossa dificuldade é com a imagem negativa para as nossas crianças. A sua formação cognitiva, o seu cérebro está se preparando para o futuro. Precisa de imagens positivas para utilizar a memória mnemônia para fazer o vestibular, o Enem, o concurso público. Esse último funk que ela colocou aqui, mesmo que ele seja um funk do bem, teoricamente, é Nós Canta. Nós Canta não passa no vestibular. Nós Canta não passa no Enem. Nós Canta não passa no concurso público. Aí nós perdemos as nossas vagas nas instituições federais, no concurso público, para os outros estados. Sabiam que Porto Alegre, historicamente, é a segunda pior capital da educação? Agora que está tentando corrigir os números, porque Porto Alegre ficou 16 anos sendo massacrada aqui pela esquerda ultra-radical que administrou Porto Alegre, que tomaram as instituições. Eu fui professor de uma escola aqui, vou dizer o nome da escola, a Escola Emílio Massot. Eu era professor de Direito Público. Fui aprovado em primeiro lugar no concurso para professor de Direito da primeira Coordenadoria Regional de Educação. Eram 87 inscritos, fui o único aprovado. Lá na escola, o professor à noite tinha que pagar do próprio bolso o giz, porque não tinha giz à noite. Os alunos iam para a escola para comer merenda. E o sindicato desacreditado só falava em esquerda, em Lula, em Dilma, em Cuba, em Venezuela. E uma vez o Estado me deu uma bolsa de R$200 para fazer um curso na plataforma Freire, um curso de complementação pedagógica. Chegando lá no curso, a professora não foi levar a gente para visitar os quilombolas. Primeira semana. A segunda semana, de novo. Daí nós chegamos, professora, eu sou advogado, meu colega é engenheiro, esse aqui é contador. Quando é que a gente vai aprender a complementação pedagógica? Quando é que vai chegar a pedagogia? Não se preocupe, isso eu vou dar apostila para vocês e vocês vão passar. Eu quero mostrar para vocês a realidade do mundo. E se isso acontece numa complementação pedagógica, para um engenheiro, um advogado, um contador, que são adultos, imagine com as nossas crianças. E isso começa pelo funk. Nós vamos trazer, tem que dar música clássica para as crianças. Para ouvirem coisas positivas, Beethoven, Chopin, certo? Incentivar a Olimpíada de Matemática, de português, novas tecnologias, inteligência artificial, administração financeira, educação financeira. É isso que nós temos que fazer, pensar no futuro das nossas crianças, não escutar funk. Então, minha colega está de parabéns, tem o nosso total apoio e tenho certeza que esse projeto vai ser aprovado por ampla maioria. Convidamos o vereador Ustra, do Partido Liberal, para que faça uso da tribuna. Vossa Excelência, Ustra tem 5 minutos com apartes. A tribuna está à sua disposição. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas vereadores, nossa galeria aqui presente e o público que nos assiste aí pela TV Câmara. Então, eu queria defender aqui o projeto da minha colega e amiga vereadora Mariana Lescano, né, que versa sobre a proibição de execução de músicas com conteúdo inadequado para menores em escolas e eventos públicos destinados ao público infanto-juvenil. A educação no Brasil, a educação pública no Brasil está uma vergonha. Eu estudei no Instituto Rio Branco, aqui em Porto Alegre, escola pública, comecei estudando ali, do lado israelita, depois estudei no americano, colégio militar, e assim segui minha carreira militar. Nós defendemos o modelo das escolas cívico-militares. E quem é mais antigo aqui, presente, vereadora Vera Armando, outros vereadores, vereador Denise Sequim, vai se lembrar que nós aprendíamos o quê?
Organização Social e Política Brasileira, a OSPB. E também EMC, Educação Moral e Cívica. E se ensinava valores, cultuar a bandeira, símbolos nacionais, né? Achava a bandeira nacional. E hoje nós estamos vendo o quê? Em escolas públicas, né? Inclusive, alguns vereadores que frequentam aniversários de criança já devem se deparado, né? E ainda com os pais presentes, crianças colocam às vezes uma música e começam a dançar para fazer videozinho no TikTok, com conotação sexual e também apologia ao crime, e ao crime organizado. E nós temos, aqui no Brasil, um cantor, que eu não sei o nome dele direito, aí, que está sendo idolatrado, quando sai da prisão, é idolatrado. Parece que quer ser candidato agora. Que fica incentivando o crime organizado. Depois que teve a operação lá no Rio de Janeiro, ele foi para as redes sociais lá defender, né, os criminosos. E nós tivemos aí, rodou um vídeo esses dias, de uma universidade, eu não sei se aqui em Porto Alegre, enfim, de uma estudante lá que estava tendo um diálogo com um demônio. Dando um diálogo com um demônio lá, fazendo um movimento lá que a gente nem sabe o que é aquilo. Então, não tem condições. Nós temos vereadores nessa casa, são vereadores que são pastores, né? E nós defendemos a educação religiosa, defendemos aí o projeto do vereador Hamilton Sosmaia, que aprovou aqui, sobre um tempo também para leitura bíblica, presença de Bíblia nas escolas. É isso que nós defendemos para as nossas crianças. E nós precisamos proteger as nossas crianças que ficam vulneráveis com relação a esse tipo de conteúdo. E não é a música, vereadora Marlena Lescano, não é sobre o funk, não é sobre MPB, sobre jazz, sobre rock, é sobre a letra da música, o que ela fala. E nós precisamos defender as nossas crianças desse tipo de conteúdo. Muitas vezes, aqui como o vereador Ramiro veio e colocou a música aqui, sexual, criminoso, que fala do fuzil na mão, do tiro para onde, contra a polícia militar, vereadora Marlena Lescano. Tem várias músicas que a gente olha falando mal da polícia militar. E nós precisamos incentivar que a polícia militar, inclusive, vá às escolas para dar palestras sobre segurança. Para que não tenha aí um elemento, um maluco que entra na escola, como aconteceu lá em Santa Catarina, no Machadinho, para matar a criança. Então nós precisamos incentivar que a polícia militar, inclusive, vá às escolas para que faça uma educação sobre segurança e as nossas crianças não fiquem vulneráveis a esse tipo de conteúdo. Então, em nome da bancada do PL, parabenizar a vereadora Marlena Lescano por esse projeto. Vai contar com a votação de toda a nossa bancada, né? E tenho certeza que isso, se aprovado aqui, irá melhorar e muito a qualidade de ensino aqui na nossa cidade de Porto Alegre. E se a esquerda, por acaso, vier a judicializar, nós também vamos judicializar para que mantenha essa lei operante aqui no município de Porto Alegre. Coronel, seu vereador, para cima deles! Temos uma questão de ordem no microfone de apartes. Verificação de quórum, por gentileza. Solicito a abertura do painel para verificação de quórum, onde os senhores e senhoras vereadoras e vereadores poderão registrar vossas presenças. Os vereadores que estão em seus gabinetes, encontra-se aberto o painel para registro de presenças. Já temos quórum, 19 vereadores presentes. Convido o vereador Roberto Robaina
para fazer uso da tribuna em tempo de discussão. Vossa Excelência tem 5 minutos com a partes. A tribuna é sua. Vereadores, vereadoras, vereador Tiago, que está presidindo a sessão, essa Câmara já votou, cada projeto no dia de hoje já votou cobertura da Rua da Praia. Depois quero ver a previsão orçamentária do governo Melo para fazer a cobertura da Rua da Praia. Sinceramente, eu acho que a gente tem que se concentrar no que é mais importante para a cidade, no que realmente vale a pena. Esse projeto, por exemplo, é um projeto inadequado, porque ele não é constitucional. Quem delibera sobre a educação nacional, sobre as escolas, é o Congresso Nacional, não é a Câmara. Imaginem se cada Câmara dos Vereadores vai discutir e votar um projeto como o projeto da vereadora Lescano. O projeto da vereadora Lescano, ele define a proibição de músicas inadequadas. Mas o que é a definição de músicas inadequadas? É lógico que o exemplo que o vereador Ramiro deu é uma música inadequada, no meu critério, obviamente. Mas nós não temos uma situação assim de modo generalizado, e além do mais, o projeto não tem coerência. Em que sentido também? Porque a vereadora Lescano é uma defensora, creio eu, de músicas muito inadequadas que são cantadas nas escolas cívicos militares. Nós temos, se não é defensora, deveria pelo menos falar. Eu nunca vi a senhora falando. A senhora nunca falou que é inadequado. Eu não tenho aqui, agora estão botando muita musiquinha no telão, né? Eu não tenho a musiquinha no telão, mas eu tenho aqui, tem até a musiquinha no telão. Dá para botar som aí, ó? Já que estão gostando de música no telão. Solicita o som lá em cima para liberar o som do telão? Lá em cima está liberado. A Mariana Lescano, para vocês verem, está até cantando a musiquinha. Não tem som, ela está até cantando essa música. Escutem a musiquinha. Onde é que foi isso aí? A Mariana Lescano deve saber, porque foi ela no Paraná. Gosta da música. A PP Sindicato é Paraná. Não tem som, mas tem legenda. Entrar na favela e deixar corpo no chão. No Grazi. Mariana, é isso que a Mariana Lescano gosta. Esse tipo de música é a música adequada para ela. Ela até canta. Peraí, só um minutinho. Pessoal, só um minuto. Pessoal do cerimonial. Pessoal do telão, por favor. Segura. Vamos colocar do começo, com um som um pouquinho mais agradável. Eu vou paralisar aqui Thiago. O tempo do vereador Robaina. Muito obrigado, Tiago. Para que a gente possa, então, organizar. Tá tudo certo? Então, nós vamos ouvir o vídeo, depois eu disparo o tempo do Robaina que ficou prejudicado. Por favor, pessoal do telão. Já basta, né? Suficiente. Muito bem, então, vereador. qual é o problema de um projeto de lei como esse? Além de ser inconstitucional, o projeto de lei define que não se pode ter músicas inadequadas. Mas o que é inadequado para mim, não é inadequado para a vereadora. Ao contrário. Então, quem define o que é inadequado? Esse projeto de lei, além de não ter nenhuma possibilidade de ser posto em prática, porque é inconstitucional, se ele for aprovado pela Câmara dos Vereadores, vai ser mais uma lei que a Câmara dos Vereadores aprova aqui em Porto Alegre, que não é constitucional. E o que define, vereadora Vera? O que é inadequado? O que para a senhora é inadequado, pode ser que para a Mônica Lescano não seja. E aí, quem definirá? O secretário de Educação? A secretária Sônia, que depois foi presa, poderia ter sido uma das responsáveis por definir o que é inadequado ou não. A secretária Sônia, bem, a moral da secretária Sônia, evidentemente, não é a minha, afinal de contas, ela foi presa por roubar dinheiro público. Seria ela responsável, em última instância, por definir se numa escola teríamos ou não
proibição de uma determinada música. Então, cabe à comunidade escolar essa definição, e a comunidade escolar, quando ela estiver cometendo erros graves e colocando músicas inadequadas para um conjunto social que tenha peso, isso vai aparecer. Isso vai aparecer. Mas eu acho que a Câmara de Vereadores de Porto Alegre tem que legislar de modo sério. Não pode ficar fazendo legislação para vereador fazer campanha eleitoral em cima de projeto de lei inconstitucional. Então a vereadora, eu sei que a vereadora Lescano, ela é muito boa em redes sociais, tem muitos seguidores. Essa é a tragédia do Brasil. A tragédia do Brasil é que nós temos pessoas que na Câmara dos Vereadores atuam para promover suas redes sociais, não para termos projetos de leis sérios que melhorem a educação. Então, eu sou contra esse projeto, porque ele é inconstitucional e porque o que a vereadora Lescano considera adequado, eu considero inadequado. Ela, por exemplo, considera adequado promover a violência, a violência policial contra os bairros periféricos. Eu não. E se a política dela for vencedora, a nossa situação ficará pior, porque até as situações de racismo vão crescer vereador. Em nosso país e na nossa cidade. Muito obrigado. Próximo a ocupar, na verdade, próxima a ocupar a nossa tribuna para discutir esta matéria, a vereadora Vera Armando. Vossa Excelência tem 5 minutos, com a parte dessa tribuna é sua. Vereador Tiago Albrecht, na presidência desta sessão, colegas vereadores, vereadoras, público que está nos assistindo neste momento pela nossa TV Câmara, eu quero ler a ementa aqui do projeto de lei da colega vereadora Mariana Lescano, projeto de lei 063 de 2025, que diz o seguinte: proíbe a execução de músicas com conteúdo inadequado para menores de idade em escolas públicas municipais e eventos destinados a crianças e adolescentes realizados em espaços públicos do município de Porto Alegre ou em espaços sob concessão do Executivo Municipal. Senhoras e senhores, não se trata aqui de censurar nenhum ritmo musical, seja o rap, o hip hop, o funk, seja a música sertaneja, seja o pagode. A vereadora se refere a letras de músicas inadequadas a crianças em escolas municipais. Letras que façam apologia ao crime, à droga e ao sexo. É preconceito dizer que só a periferia ouve letras inadequadas. Não, não é só na periferia que esse fenômeno está ocorrendo. Escolas municipais de várias regiões, da nossa capital em específico, as crianças ouvem estas músicas que são inadequadas para suas idades. O nosso objetivo é proteger as crianças, dizer não à erotização, não à adultização. Nós vamos lutar, sim, pela defesa das crianças, respeitar o universo infantil. Letras que induzem ao sexo fácil, às drogas, a apologia ao crime, essas letras, elas sim, não devem ser executadas nas escolas. Não temos preconceito em relação a qualquer ritmo musical. Nós estamos aqui falando de letras, não importa o ritmo. Conteúdo inadequado não deve ter acesso para as crianças. A cultura da periferia não é só o rap, não é só o hip hop, e não é só o funk, não é só o pagode, nem o sertanejo. Em defesa das crianças de todas as regiões de Porto Alegre, não há letras que façam apologia ao crime, à droga, ao sexo. Vamos sim proteger as nossas crianças. Parabéns, vereadora Mariana Lescano, estaremos votando sim a este projeto de lei. Com a palavra, reverendo Zé Freitas, vereador do Republicanos. Não, está no momento. Então, o outro reverendo, Giovanni Bill, pelo Podemos. Onde está? Zé... Tá, o Bill. Agora chamei o Bill. Zé Freitas vai tomar mais um gole de café. Bill, Vossa Excelência tem 5 minutos com a parte. Obrigado. Eu quero fazer algumas ponderações sobre esse projeto e dizer que respeito, tenho um carinho enorme pela vereadora
proponente por esse projeto. Tem uma música que marcou uma geração que diz mais ou menos assim: eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci, e poder me orgulhar e ter o seu direito, que o pobre tem seu lugar. Eu tenho como percepção de vida, de vivência e de experiência que o que muda a ideia, o que muda a ideologia de uma pessoa, de um ser humano, não é a letra. Mas o que muda uma ideia é uma ideia melhor. Nós vimos nos anos 2000 os Estados Unidos tentando combater o terrorismo e mataram Osama Bin Laden, e quando mataram Osama Bin Laden com uma bala, com um tiro, acharam que tinham acabado com o terrorismo. Logo, nós vimos surgir uma facção muito mais violenta, muito mais sanguinária, que era o Estado Islâmico. Os Estados Unidos não conseguiu acabar com o terrorismo até hoje, porque uma ideia ruim, nós acabamos com ela com uma ideia melhor. Nós vimos que um rabino judeu de 33 anos, ele carregava uma palavra, ele carregava uma mensagem que confrontou a religião, os religiosos da época, e o Estado, o sistema da época disse: essa ideia dele não é boa, vamos matá-lo. E mataram Jesus Cristo. E a sua ideia, o seu ideal, é a religião que mais cresce no mundo hoje, que é o cristianismo. Então, eu acredito que a gente combate uma ideia, nós combatemos uma ideologia com uma ideia e uma ideologia melhor. Quando nós falamos que proibir música de baixo calão nas escolas, nos ambientes, eu concordo com isso. A grande questão é que tem um gênero musical sendo atacado aqui, que é o funk, que é o rap. Mas se nós pararmos para ver os top 10 do Spotify, tem música sertaneja lá, de gente financiada com muito recurso e que as altas elites escutam, e se a gente for pegar a letra da música, fala das mesmas coisas que o funk fala. E se eu estiver errado, por favor, me corrija. Aí, bom, mas aí não é o menino da quebrada que está cantando, né? É o homem branco, barbudo, a mulher bonita, do estereótipo aceitável, e aí fica tudo certo. Aí a gente canta, é hit nacional. Mas se o jovem da periferia canta, aí essa música é de marginal, né? Então, minha filha não escuta esse tipo de música. E eu também não quero que os filhos dos pagadores de impostos de Porto Alegre o escute, seja o sertanejo, seja qualquer música que fale e que tenha conteúdo que, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, não permita que as crianças escutem, Fleck, não tem que ouvir mesmo. Mas a gente não pode aqui criminalizar um gênero musical. Se hoje eu estou aqui, e eu entendo o projeto, Mário, mas eu estou falando do que foi falado, falou o funk, o funk, o funk. Mas não mostraram os outros estilos de música também. Eu fui alcançado, lá dentro da Mário Quintana, por uma fita que tinha uma música do Racionais MCs. E aí depois eu conheci o hip hop, e se hoje tem um parlamentar aqui na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, é porque um gênero musical com a ideologia de conscientização me trouxe à luz e sentido a realidade, da minha realidade, e me mostrou que eu poderia sair de lá. O fato, e eu encerro aqui dizendo, nós não podemos criminalizar um gênero musical. Bom, o projeto fala em todos os gêneros musicais. Aí tem rock também, que tem ideologia. Aí tem o Nirvana, que fala daquela música Cocaína lá. Como é que fica? Né? E aí as nossas músicas tradicionalistas mais antigas, o Baitaca, esses dias fez uma música polêmica, vereador gringo. O Baitaca, nosso ídolo gaúcho. O Baitaca. Então, se não pode nenhuma, não pode nenhum gênero, aí eu concordo, mas não criminalizem o funk, não criminalizem o hip hop, porque esses movimentos musicais salvam muitos jovens, e esse vereador aqui é exemplo e testemunha vivo disso. Obrigado, presidente. Convido o vereador Zé Freitas para ocupar a tribuna. Vossa Excelência tem 5 minutos com a parte, conforme o nosso regimento, a tribuna está à sua disposição. Presidente em exercício, vereador Tiago, eu não sou muito de usar a tribuna, vereador Hamilton, e muito menos para temas polêmicos.
O senhor foi muito feliz, vereador Bill. O senhor foi muito feliz porque realmente, e assim como todos os gêneros têm música de baixo calão, assim todos os gêneros têm canções boas também. E vou explicar aqui por quê. Vereadora Mariana, a senhora foi feliz, sabe por quê? Vou explicar por quê. Eu recebi esses dias, atenção vereadores professores aqui, eu recebi denúncia de uma escola lá do Morro da Cruz, com vídeo, me mandaram o vídeo, eu fiquei furioso, que um professor de educação física, criança de 8 anos, a educação física, qual era o exercício? Ele botou uma garrafa e era para dançar boquinha da garrafa. Claro que eu denunciei. Claro que eu denunciei. E assim outros e outros que estão chegando. Então, infelizmente, isso está aos montes nas nossas escolas, e nós temos que travar isso, vereador Bill. Nós temos que travar. E vereadora Juliana, como eu falei aqui, o funk, tem funk, letra, a senhora mesmo colocou um ali, falando da realidade, da criança da favela, ótimo. Mas agora tem outras que a senhora há de concordar comigo, que é o que diz aqui o projeto, que é as canções que incitação à violência, discriminação ou preconceito, incitação à violência contra a mulher, tem todos os gêneros, né, como foi falado aqui, desvalorização e erotização da mulher, apologia às drogas e substância ilícita, e aí vai. O meu filho está com 30 anos, e ele escutava esses funk pesado aqui, na adolescência dentro de casa, e eu dizia, aqui dentro não, aqui chega a doer os ouvidos, respeita a tua mãe, respeita a mim, quer escutar fora de casa, aqui dentro não. Esse dia eu fui visitar ele, que ele está vai fazer 3 meses na casa dele, casado, graças a Deus, e quando eu cheguei no portão, um reggae, eu digo, agora sim, passou do funk para o reggae. Quando eu cheguei lá, era um reggae gospel. E eu gostei, até eu gostei do embalo. Então mudou, graças a Deus mudou. Então, é isso que nós queremos, que as crianças, as nossas crianças, venham ouvir uma boa música, um bom funk, um bom reggae, um bom sertanejo. É isso que nós queremos. Parabéns, vereador Mariana. Próximo inscrito, vereador Eric Dênio, Vossa Excelência tem 5 minutos com a parte, conforme o nosso regimento. Escuta aí, Jonas, escuta aí. Gente, primeiro quero fazer um registro aqui sobre esse projeto de lei. E acho que o vereador Giovanni Bill trouxe um elemento que é fundamental aqui, né? A gente vê vários gêneros musicais, de tudo quanto é tipo, citando refrões que faz apologia ao crime, faz apologia ao machismo. Vou dar um exemplo claro, né? Eu frequento o CTG, tenho muito carinho pelo tradicionalismo gaúcho, mas tem uma música gaúcha que diz a seguinte frase: ajoelha e chora, quanto mais eu passo o laço, quanto mais ela me adora. Eu tenho certeza que a vereadora Mariana, quando fez o projeto de lei, não estava pensando nesse gênero musical tradicionalista. O que veio
para ser a proposta da vereadora de extrema-direita foi justamente tentar condenar letras que são mal interpretadas. Por quê? Porque são letras que demonstram a realidade. Então, por exemplo, o funk e o rap, que são músicas muito escutadas na periferia, são gêneros musicais mais tocados, têm letras que, para muitos que pegam ela pela metade e não acompanham ela do início ao fim, acham que essas letras estão dizendo que é para os jovens fazerem aquilo, que é uma apologia ao crime. Só que não é uma verdade. Estão contando uma história. Racionais MCs é assim, que eu escuto muito. Tribo da Periferia é assim, que eu escuto muito. DK47 é assim, que eu escuto muito, e que muitos jovens em Porto Alegre e fora de Porto Alegre, na sua grande maioria, escutam. E tem um outro pretexto aqui também que tem que ser levado em consideração, vereadora. E eu agora gostaria de dialogar com os meus colegas vereadores. Estão partindo de uma premissa que os professores, então, estão autorizando nas escolas tocarem esse tipo de música. Gente, eu frequento as escolas públicas. A oposição, por exemplo, tem professores aqui que dão aula. E o professor tem todo o cuidado ao momento que ele faz uma playlist e escolhe que música vai tocar. Porque ele pensa realmente no aluno, que ele pensa realmente na educação. Ele tem muito para se preocupar, inclusive. Jamais um professor seria leviano de colocar letras de apologia ao crime. Ao contrário disso, colocam geralmente letras educativas, que o rap traz, que o funk traz, e que para a elite brasileira e para a extrema-direita, isso não é música, porque essa música foi guetizada, colocada nas periferias da nossa cidade, por exemplo. Então a gente precisa, antes de mais nada, entender que os professores e que as escolas públicas são lugar de respeito. E a gente tem que deixar claro que tem que ter liberdade para que os professores possam, sim, colocar músicas. Em nenhum momento tem música de apologia ao crime, vereadora. Em nenhum momento tem música de apologia a outro tipo de crime. A gente sabe disso, a gente frequenta as escolas públicas. Isso demonstra que a vereadora não vai nas escolas, pega as músicas pela metade, não acompanha até o final, chega à conclusão que tem que criar uma lei com uma base elitista, uma lei que não representa o nosso povo e também demonstra que não tem muito que se preocupar com a cidade, porque o momento que tem tempo para propor uma lei dessa, elitista, que não compreende a realidade de vários gêneros musicais, demonstra que não tem preparo para cuidar da cidade e prefere trazer temas levianos para agradar o povo do Parcão, a elite burguesa, e ainda tem a cara de pau de usar o verde e amarelo como símbolo nacional. É uma vergonha e a gente segue defendendo a liberdade dos professores, das escolas públicas e continuaremos escutando rap, funk, independente da sua vontade. Estamos juntos nessa luta pela cultura popular, pela cultura social, e o nosso povo não vai ser silenciado, e jamais vão barrar o nosso povo também de demonstrar que é artista, sobretudo. Muito obrigado. Convido o vereador Rafael Fleck para fazer uso da tribuna para a discussão do projeto. Vossa Excelência tem 5 minutos mais e pode considerar partes. Senhor presidente, vereador Tiago Albrecht, colegas vereadores, colegas vereadoras, estava, como sempre, atento, escutando os colegas que me antecederam. Por vezes eu me achei um pouco conservador, quadrado, e por vezes um pouquinho moderninho demais. Mas eu fico pensando, e li e reli o projeto da vereadora Mariana Lescano, e, sinceramente, é um projeto que nos pega e é difícil de combater. E aqui vai falar um vereador que votou cota trans e que foi criticado. Mas eu votei cota trans quando veio o debate aqui e votei com convicção porque acho que tem que ter cota trans. Agora, nós não podemos também aqui, eu não vi em nenhum momento e não estou fazendo defesa do projeto de lei da vereadora Mariana Lescano, mas em nenhum momento ela falou em funk aqui. Ela não fala em funk.
Ela fala em palavras, e está aqui bem claro no artigo 1º. Não. Mas nós estamos falando aqui, vereadora Natasha, nós estamos falando aqui de criança e adolescente. E fica muito difícil, e aqui não está falando nenhum vereador conservador, fica muito difícil tu votar contra um projeto de lei que veda qualquer discriminação, qualquer transfobia, incentivar a violência contra a mulher dentro da escola. E eu não tenho aqui que defender, sou longe de ser conservador, longe, mas realmente é um projeto que fica muito difícil da gente votar contra. Se nós lermos o projeto não fala do funk. Há pouco aqui o vereador Giovanni Bill citou o MC Doca. Eu tive o prazer, na campanha de 2022, ele estar num evento meu e cantar o meu jingle. Ele como MC Marcinho, são cantores que que tiveram, o MC Marcinho teve um currículo invejável no funk brasileiro, mas também não ficava cultuando drogas ou armas, e isso é uma realidade das nossas comunidades? Mas dentro da escola é um território que a gente tem que privar desse debate. Então, sinceramente, a própria emenda do projeto nos deixa muito difícil enquadrado e não votar contra. Eu não tenho como votar contra num projeto que trata e versa sobre privar crianças e adolescentes de ver esse tipo de palavra dentro da escola. Eu não posso. Eu fui conselheiro tutelar, está aqui o vereador Marcelo Bernardi, que foi conselheiro tutelar, o vereador José Freitas, que foi nosso professor no conselho tutelar. Fica muito difícil. E não me encaixo e não me enquadro como um conservador. Aliás, voto pautas que, às vezes, os dois lados me criticam. Mas eu sigo na convicção que esse projeto hoje, nas escolas, ele não causa problema. Por mais que tenha uma decisão na escola sem partido, que é uma decisão de primeiro grau, que eu votaria contra o projeto. Se tivesse votado, eu votaria contra, porque acho que aquele projeto não cabe. Mas esse projeto eu não vejo problema e eu não tenho problema nenhum em votar. Porque eu acho que a escola é isso. A escola nós temos que aprender coisas boas, não falar o dicionário do palavrão ou o dicionário de qualquer outra palavreado que não é no nosso ambiente escolar. Então, eu quero dizer para vocês que eu li e reli o projeto de lei e eu quero pedir aqui um pouco de sensatez. Em nenhum momento eu vi funk escrito no projeto. Eu vou acompanhar minha bancada, vou votar sim, e acho que ele não determina nenhum gênero de música. Obrigado, presidente. Convido a vereadora Grazi Oliveira para fazer uso da tribuna. Vossa Excelência tem 5 minutos com apartes. A tribuna já está à sua disposição. Bom, eu cheguei no microfone agora, presidente. Já está me descontando 10 segundos, não dei nem boa tarde. Vereadora, Oxi. Não. Obrigada, não, estou reivindicando porque é 10 segundos. Só um minuto. Eu faço com todos quando a pessoa chega, mas eu vou lhe reposicionar. Só Obrigada. Bom, gente, eu subi até a tribuna, primeiro para dizer assim, eu tenho, todas as vezes que eu tenho me manifestado em relação à pauta da educação, eu tenho sempre primado da gente olhar para a educação dentro do que a gente tem de legislação, dentro do que a legislação exige. Então, quando eu venho aqui para a tribuna falar da importância da educação antirracista, eu estou me baseando no artigo 26A da LDB. Quando eu venho aqui para a tribuna falar da educação de igualdade de gênero, eu estou me baseando na LDB. Quando eu venho aqui para a tribuna falar da importância de os alunos terem um trabalho de inclusão, as crianças atípicas, ter o atendimento individualizado, junto com as salas de AE, eu me baseio na Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Eu me baseio na legislação, porque eu fui eleita para legislar.
A minha vinda até o microfone foi exatamente para fazer essa reflexão com os colegas vereadores. Absolutamente, sou extremamente, totalmente a favor de que músicas que criminalizam a mulher, que colocam a mulher em outro espaço, que são músicas que não têm perfil ou adequada para tratar para crianças e adolescentes, é óbvio. E eu, como professora, sempre tive a postura de tomar um cuidado em relação a isso. Porque eu acredito, como disse o Bill, no poder da transformação que a música traz. Agora, há um elemento que a gente não pode desconsiderar. Se nós somos legisladores, e nós temos aqui um projeto de lei apresentado pela vereadora Mariana Lescano, para mim o primeiro erro é esse. A vereadora é vereadora, ela não é deputada federal. Nós não podemos mudar uma lei a nível municipal que não nos cabe. E esse é o problema. Para mim, um dos grandes problemas, além de eu também ter acordo com quem me antecedeu, da criminalização da música popular, de sempre focar na periferia e não olhar para as demais. Eu tenho acordo quando o Bill diz do sertanejo, autofinanciado, assim como a música gaúcha, mas não é para mim. Eu não vim aqui fazer esse debate. Eu vim aqui fazer o meu debate como educadora. Eu estudo e trabalho com educação a vida inteira. Nós vamos cometer um erro, e não é um erro se é julgar se o projeto da Mariana é bom ou não. É de dizer que o que a Mariana está propondo é inconstitucional, porque não cabe aos vereadores aprovar uma lei que é nacional. Nós não podemos mudar a legislação do município, porque nós temos a lei de diretrizes e bases da educação. E é com ela que a prefeitura e o governo municipal precisa trabalhar. Se essa lei, porventura, venha a ser aprovada na casa hoje, nós vamos estar cometendo 2 erros. O primeiro é não saber qual é a nossa função como vereadores aqui. Nós não temos, nós não somos, e não é sobre a nossa responsabilidade definir algo que é federal. Se a vereadora Mariana Lescano, a partir do ano que vem, se eleger deputada federal, é um projeto de lei que ela tem que apresentar lá no Congresso. No Congresso, e tomara, né? Eu confio. Mas esse é um projeto de lei que não cabe legalmente para a definição desta casa. Então, nós vamos cometer um erro gravíssimo, porque não é a nossa responsabilidade. E aí, eu tenho um acordo quando o colega, acho que foi a Karen, ou o Robaina que me antecedeu, falou da inconstitucionalidade. Quando ele fala da inconstitucionalidade, não é pelo fato somente da criminalização do funk ou qualquer ritmo que seja, mas é porque este projeto não é da alçada da Câmara de Vereadores. Então, eu quero fazer aqui um pedido para que a gente não passe vergonha. Mais uma vez, nós, há um ano atrás, nessa casa foi aprovado a lei da mordaça. Derrubamos, porque era inconstitucional. E aí a gente tem a possibilidade agora de refletir, agir, repensar, recalcular a rota e não votar num projeto que é inconstitucional. Tenha a bondade, vereador Roberto Robaina. Presidente, como sequer a presidente está aqui, porque ela está em compromisso externo, eu gostaria de que nós tivéssemos verificação de quórum. Tá bem, está aberto. Vamos, aliás, abrir o painel para verificação de quórum. Vereadores que estão em seus gabinetes, chamamos-los para que venham caso desejem registrar a sua presença. Estamos coletando as presenças dos senhores e das senhoras vereadores. Informamos a quem estiver pelos gabinetes que, se quiser marcar presença, o façam dentro do período regimental de 1 minuto e meio.
Confirmo a presença do vereador Ramiro Rosário. Confirmo a presença do vereador Giovanni Gringo. Temos quórum, continuamos para os encaminhamentos. Encaminha. Se inscreve para discutir vereador Jonas Reis. Vossa Excelência tem 5 minutos com a parte. Povo de Porto Alegre que acompanha essa sessão, a extrema-direita ela não se preocupa com a cidade real. Tem 8.000 crianças sem vaga escola, eles não estão aqui com projeto de lei para criar vagas. Eles não estão com projeto de lei aqui para garantir, por exemplo, saúde pública de qualidade, com mais pessoas atendendo, mais leitos em hospitais. Eles querem decidir que música que vai para a escola. Eu quero dizer, eu sou contra músicas com letra bagaceira. Eu sou professor de música. Só que não tem como acreditar num projeto vindo da mão da Mariana Lescano. Não tem, porque ela é bolsonarista. Bota para nós aí a música que eles querem proibir. É esse tipo de música que eles querem proibir nas escolas. Que saíram do inferninho direto pro culto, pra brincar de amigo oculto com Satã num condomínio. Bota de novo, tá muito baixo. Começa de novo, pera aí. Bolsominions são demônios que saíram do inferninho direto pro culto, pra brincar de amigo oculto com Satã num condomínio. Bolsominions são vergonhas que bastavam distraídas. Burrice modesta, o horror, a festa e a risada instruída. A bolsa de valores tem valores, os corpos malhados sem alma. O sangue de barato e a raiva de toda humanidade que não quer ser salva. A bolsa de valores tem valores, os corpos malhados sem alma. O sangue de barato e a raiva de toda humanidade que não quer ser salva. Bolsominions são demônios que saíram do inferno. Vereador, eu só penso que o senhor tem que cuidar com o uso de arma, que estamos em TV aberta, esse horário é proibido. O senhor precisa cuidar disso. Bolsominions são vergonhas que bastavam distraídas. Tá bom, é o suficiente. É o suficiente, pode parar. Não, vereador, só para esclarecer. Só para esclarecer, nós estamos em TV aberta, a TV Câmara é uma concessão pública, e para a gente tentar manter o decoro, a gente precisa cuidar com as imagens. Eu não lhe censurei, ela rodou. Eu estou... Não, então, se a vereadora Nádia fez, ela deveria ter cuidado também, porque uso de arma de fogo nesse horário em TV... Então, a gente só precisa cuidar. Eu estou ajudando o vereador, e estou ajudando essa casa também. Vamos restabelecer, vereador, não se preocupe. Volta aí o meu tempo aí, que meio minuto já é o suficiente. Então, vejam só como é que funciona a extrema-direita. Eles estão se preocupando com a música, não com a merenda que falta na escola. Eles não estão preocupados que a nossa cidade, por exemplo, tem 1.000 crianças hoje que não acessam o transporte escolar. Eles não estão preocupados que está na lei, no Plano Municipal de Educação, que tem que ter educação de tempo integral. Criança o dia inteiro na escola, eles acham normal. A criança ir só de manhã na escola e de tarde fica onde puder. Não se cria escola de tempo integral nessa cidade. Essa tem que ser a nossa briga, gente. Eu, sinceramente, vereador Fleck, eu não acredito que Vossa Excelência subiu aqui. Eu pensei que Vossa Excelência estava conosco na luta por mais escola. Esse projeto é mentiroso.
Esse projeto não vai ajudar nada, porque ela não vai nos bairros. Ela sai daqui e volta para o ar-condicionado dela, para o bem bom. Eu quero ouvir de quem vai nos bairros. Eu conheço. Eu sei que tem alguns vereadores aqui do governo que vão nos bairros, mas não é o caso desta vereadora. Ela está implantando aqui um engodo contra a cidade. Ela quer enganar a população, como ela faz nas redes sociais. Ela vai lá e dá discurso, e nas redes sociais o pessoal acha que ela trabalha a favor de Porto Alegre, e não é só lacração, é só a busca pelos likes. Basta ver aqui como é que ela senta no plenário, bota uma bandeira do Brasil como se fosse um pano de chão. Bandeira do Brasil é sagrada, tem que ficar lá em cima no mastro. Eu, inclusive, tenho uma lei aqui para proibir isto, porque isso é um símbolo da pátria. Eles violentam a pátria. Esse é o bolsonarismo. O bolsonarismo não respeita o povo que sofre sem educação. Ela nunca subiu aqui para cobrar mais educação nessa cidade. Ela só passa a mão na cabeça do governo Mello. Para ela está tudo tranquilo, tudo favorável. Aumentar a passagem esse ano, ela não subiu aqui para brigar pelas famílias que estão pagando mais caro a passagem escolar. Então é isso que eu quero mostrar para vocês. É farsa, é ilusão. Eles querem se meter em músicas dos músicos, os músicos que sejam responsáveis pelas músicas deles. Vocês têm que ir na justiça reclamar deles, se vocês não estão concordando com as letras. Não é na cidade. Liberdade de cátedra. E vocês criam falsa polêmica. Para concluir, os professores, gente, estão preocupados em fazer vaquinha para poder dar um tênis para um aluno pobre que vai no inverno para a escola de chinelo de dedo. Os professores nem estão pensando nisso aí. Vocês acham que algum professor é a favor de música com letra bagaceira? Não é? Por isso... Agradecemos, vereador. Para concluir? Concluir 10 segundos. Tá bem, perfeito. Então, assim, é um engodo, é uma falsa polêmica. Isso não acontece nas escolas. A ideia até estaria correta, mas... Não me interrompe. Vereador Jonas. Eu deixei Jonas. Vossa Excelência falar. Está Vereador difícil Jonas, aqui hoje. concluir, eu vereador. fiquei aqui até agora ouvindo todos vocês. Para concluir, vereador, para concluir, vamos lá. Para concluir, é uma falsa polêmica, porque nós precisamos lutar por mais vagas em escolas. Vamos fazer isso junto, Mariana? Questão de ordem, vereador Ustra. Presidente Thiago Alves, só para restituir a verdade aqui, que falaram que a comandante Nádia colocou um vídeo de armamento aqui, enfim. Não. Um outro vereador, não sei se é vereador ou vereadora, que pegou das redes sociais da comandante Nádia um vídeo de uma criança que está fazendo homenagem para a Brigada Militar. E não foi a comandante Nádia que colocou o vídeo. Foi um vereador que colocou para criticar a comandante Nádia. Restituir a verdade porque ela não está aqui no plenário. Obrigado. Eu só quero lembrar os vereadores e as vereadoras, por exemplo, se a gente puxa vídeo do YouTube com copyrights e roda aqui, a gente pode derrubar o canal da Câmara no YouTube. Porque os robozinhos do YouTube, eles vão lá, grampeiam e derrubam. E, de novo, eu estava ajudando o vereador, porque esse horário com sessão pública tem que cuidar com arma de fogo, disparo de arma de fogo, etc. O resto, façam o que os senhores e as senhoras quiserem. Bom, Mauro Pinheiro discute a matéria, Vossa Excelência tem 5 minutos com a parte da tribuna está à disposição. Boa noite, vereadores. Público que nos assiste, cumprimentar o vereador Thiago Albrecht, que preside essa sessão, e quero dizer que o senhor fez muito bem em corrigir o vereador Jonas Reis, porque o senhor está, nesse momento, presidindo a sessão e está com o regimento embaixo do braço, e o regimento diz que quem está presidindo tem o dever e a obrigação de conduzir a sessão, e o senhor está fazendo muito bem, alertando o vereador Jonas Reis, que é petista, de esquerda, e do Jonas Reis e do PT, a gente sabe o que pode esperar. Então, vereador Jonas Reis, o senhor vem aqui e mostrou um vídeo que ninguém entendeu nada, nem conseguiu explicar o próprio vídeo que o senhor passou. Então, fica difícil de compreender o que o vereador atacou a vereadora Mariana Lescano, dizendo que ela é bolsonarista, e ela bateu palma, porque ela é bolsonarista. Então, é elogio para a vereadora Mariana. Nem atacar o senhor conseguiu a vereadora Mariana, só perdemos tempo. Mas eu quero dizer, vereadora Mariana, que o seu projeto é excelente, nós vamos votar favorável.
E aqui não fala, parece que os vereadores não leram o projeto, porque eles falam tudo menos sobre o projeto. O vereador fala que a vereadora proíbe a execução de músicas com conteúdo inadequado para menores de idade. Incitação à violência, à discriminação ou preconceito, incitação à violência contra a mulher. As vereadoras do PT e do PSOL sempre defenderam as mulheres, então elas gostam de música que fale contra as mulheres, só está defendendo as mulheres, todos nós deveríamos vir lhe aplaudir. Desvalorização e erotização da mulher, apologia às drogas, aos outros tipos de substâncias ilícitas. Mas da apologia às drogas aí eu vou compreender, né? Vereadora Karen, minha amiga vereadora Karen Santos do PSOL, veio outro dia aqui e disse que quem trabalha com droga é trabalhador, que tem que ter direitos sociais, os tadinhos, os tradinhos são explorados, que nós temos que construir leis para garantir os direitos trabalhistas dos traficantes e algo parecido. Então não dá para se esperar muita coisa quando a esquerda vem aqui e ataca quem quer defender que as crianças possam ir na escola e não escutarem esse tipo de apologia, de crime, pornografia, qualquer outro conteúdo que incite a prática de atos ilícitos, linguagem obscena ou pornográfica. E depois aqui no projeto, que se os vereadores lessem aqui o projeto, está escrito aqui no projeto o seguinte, ó, quem vai verificar isso não é os vereadores não são eles que vão ir lá, quem vai verificar é os próprios professores que estão lá com as crianças, o Conselho Tutelar, quando for, a SMED, e o que o governo aqui for construir dentro disso. Verificar procedência de denúncia, adotar medidas cabíveis para coibir prática irregular. Então, é um projeto simples, eficiente, que tenho certeza que vai melhorar a qualidade do ensino. Mas aí a gente fica lembrando aqui as coisas, né? Outro dia aqui, alguns anos atrás, a gente já tem uns cabelos brancos, vereador Sequim. A gente lembra de algumas falas dessa tribuna. Uma vereadora do PT, professora, que hoje é deputada, chegou aqui e disse o seguinte sobre escolas: o principal de tudo é o empoderamento, nós prepararmos as crianças para um embate político. Matemática e português é o de menos, as crianças não precisam aprender matemática e português, mas uma professora que vem aqui e diz que matemática e português não é necessário, que não é o importante na escola, o que nós vamos esperar daqueles que nem professores são? Então, a professora do PT veio aqui dizer que matemática e português não é importante. Então, nós estamos aqui sim preocupados com a educação. O vereador do PT aqui, nem vou falar o nome, senão ele vai querer tempo depois, veio aqui defender que as crianças não têm chinelo, não têm roupa. Mas olha só, o governo federal, que é onde tem a maior parte dos recursos que são sugados da economia de Porto Alegre, do estado do Rio Grande do Sul, que vão para o governo federal, desde 2002, por 4 anos só não foi o PT que governou. Se esse presidente lá, o presidente Lula e a sua quadrilha, mandassem um pouquinho daquelas, só o dinheiro das viagens da Janja, dava para dar tênis para todos os alunos das escolas municipais, para todas as escolas. Então, por favor, vamos fazer o que é possível por nós, porque vocês, que infelizmente governam esse país desde 2002, não conseguem melhorar a educação do país, não conseguem melhorar o país, vão dizer que precisam mais 4 anos para governar, porque aí sim as coisas vão ficar certas. Por favor, vereador Jonas Reis, esse projeto é importante, nós vamos votar favorável, e quem votar contra, está votando contra a educação, contra... Só última frase. Quero mandar um abraço para o meu amigo, cidadão de Porto Alegre, Abel Braga, por nos dar muita alegria no dia de ontem, mais uma vez me fez chorar, assim como no Mundial, e dizer que o grande problema do Inter, sabe qual é, Thiago? Grande problema do Inter, quem preside é um petista, e é perda total, onde o PT bota a mão, é isso que acontece, o Inter quase foi rebaixado, se não fosse o Abel Braga. Muito obrigado, um abraço, Abel! O vereador Mauro, questão de informação, o vereador Mauro foi quem tornou o Abel Braga cidadão de Porto Alegre, por isso ele está. Questão de ordem, vereador. Não, e eu inclusive estava aqui no dia do título do Abelão, mas o final da fala, o elogio ao Abel, nós estamos juntos, mas o final da fala se perdeu na poeira. O senhor quer fazer um contraponto? Eu lhe dou 30 segundos. Quer fazer um 30 segundos? Não? Tá bem, tá feito.
Está encerrada a discussão. Vamos passar agora. Solicito que o ar-condicionado seja religado, por favor. Ainda estamos em sessão. Obrigado. Está encerrado o debate. Vamos para os encaminhamentos. Fala, meu querido. Nós vamos para os encaminhamentos. Acabou a discussão. Os que estavam inscritos, estavam inscritos. Vamos lá. Encaminha o projeto pelo PT. Vereadora Natasha, Vossa Excelência tem 5 minutos sem apartes. Pela oposição, né? Porque meu tempo já está contando. Não, eu vou deixar você falar. Eu me apressei. Eu queria mais 5 minutos, presidente Thiago. Porque... Vai falando que eu vou soltar depois. Bom, para encaminhar aqui pelo PT, vocês percebam que o debate aqui todo passou pela moralidade. Pela moralidade. Porque não é, vereadora Grazi, vereadora Karen, sobre o funk. Mas as músicas mostradas exclusivamente foram funk. Eles não mostraram música tradicionalista gaúcha. Aliás, vocês são tão inconstitucionais para essa casa, tão inconstitucionais, porque eu quero ver se no dia 20 de setembro, eles vão no CTG aqui, proibir os Gaudério de ouvir música machista. Porque agora estão preocupados com as mulheres. A extrema-direita é assim, dá o tapa e esconde a mão. Agora, a violência contra a mulher virou um debate que a música... que as crianças estão preocupados com criança. Se a criança tem merenda na escola, não é uma preocupação. Se a criança tem uniforme, não é preocupação. Se os pais da criança são ameaçados pelo tráfico, não é preocupação. Se os professores estão pedindo ar-condicionado para dar aula, não é preocupação da extrema-direita. A preocupação é a letra de música, que eles tentam, que eu conheço todos eles. Eles estão com esse papo de que é todos os gêneros musicais. Subiu aqui o Mauro, a esquerda não leu o projeto, aí puxou o Lula. Quem não leu o projeto são eles. Abertamente, a vereadora Mariana Lescano tentou proibir o show do Oruan em Porto Alegre. Não foi Oruan? E o que Oruan canta? O quê? É um jovem negro de periferia e ela tentou proibir o show dele. Aí vocês vão me dizer que este projeto... ele visa atacar o rock, ele vai falar não sei do que de outra letra, o Nirvana, não sei o que. Gente, assumam que vocês têm asco da periferia. Assumam isso. Sejam honestos. Quando vocês não querem debater merenda na escola, não querem debater condições para as crianças estudar, vocês não querem debater aumento salarial para professor, mas querem decidir a música que a criança vai usar, e ali tem emenda, vereador Roberto Robaina, que penaliza em R$10 mil se botar essa música. Olha a bizarrice que eles criam aqui na casa. E é óbvio, vou dizer, sabe por que vocês não podem gerenciar esse projeto se for aprovado? Porque, pasmem, nós somos vereadores, a gente não pode. Isso é uma lei, como bem disse a vereadora Grazi. Não é algo que a Câmara de Vereadores possa gerenciar. Não é. Mas vocês insistem em serem inconstitucionais. O bolsonarismo é isso. Vocês odeiam a Constituição, vocês não leem regimento aqui na casa. Por isso que vocês passam vergonha e vocês perdem para a nossa justiça. Porque, pelo menos, nós sabemos, vereador Sequim, o que pode ser votado na Câmara e o que não pode. Porque dizer que música faz apologia, que é a mesma coisa que beijo gay em novela. Ai, porque 2 homens ou 2 mulheres vão se beijar, as crianças vão tudo virar gay e lésbica. Isso é mentira. Eu nunca vi essa cena. E, estranhamente, vocês não têm sequer um diagnóstico sobre porque o movimento LGBT é gigante, mas não tem uma expressão na TV. Agora, será que as pessoas ouvem música e saem se drogando? Vocês têm esses dados? Quantas pessoas ouviram música e saíram cheirando pó? Quantas? Essa é uma prática que diz muito mais sobre a educação, o caráter das pessoas e a liberdade que as pessoas têm de usar. Se tem dinheiro, que façam. Não é vocês que defendem o pagador de imposto. Não é vocês que defendem a família. E querem censurar criança. Aliás, nós precisamos questionar qual é o papel do Conselho Tutelar com essa censura que
que a extrema-direita tem para as crianças aqui em Porto Alegre. Porque criança não pode ter merenda, criança não pode ter ar-condicionado, tem que ter câmera e criança não pode escutar música, que a extrema-direita acha que ela não deve ouvir. Depois, quem põe ideologia comunista na escola é a esquerda. Depois é nós. Agora, imagina se eu digo o que eu acho que as crianças não devem, de fato, aprender. Aí vocês vão dizer o quê? Que é uma doutrinação comunista, que eu quero transicionar as crianças, que todas as crianças vão virar trans, que vai ter dia trans e não sei o quê. Porque é isso que vocês fazem. É vocês intitulam o medo de um debate público sobre estrutura na educação e jogam para o vento. Agora, volto a dizer, vereadora Mariana Lescano, com todo o respeito que tenho por Vossa Excelência, este projeto, todos aqui eu sei que votarão a favor. Vou derrotar na justiça Comadinho, do PT. Já estou anunciando. Derrubarei, porque é inconstitucional, e vou denunciar que nós gastamos dinheiro público e estrutura da Câmara, para finalizar, para debater uma inconstitucionalidade. Como é a escola sem mordaça, como é o Dia de Patriotas, essas coisas que vocês votam. Para concluir, vereadora. Para o parlamento. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Natasha. Encaminha pelo Partido Comunista do Brasil, vereador Giovanni Colau e coletivo. Antes, uma questão de ordem. Antes, verificação de quórum. Verificação de quórum solicitada pelo líder da oposição, vereador Jonas Reis. Solicito a abertura do painel para que os senhores e senhoras vereadores possam confirmar as suas presenças. Informo aos vereadores que estão nos gabinetes que o painel encontra-se aberto caso desejem manifestar a sua presença. Reitero que está aberto o painel para a presença dos senhores e das senhoras vereadores, vereadores que se encontram em seus gabinetes, que quiserem vir para confirmar a sua presença. Pergunto se algum vereador ou vereadora não conseguiu colocar a sua presença. Com 17 vereadores não há quórum, está encerrada a presente sessão. Uma boa noite a todos e até quarta-feira.